Bom dia, irmãos. Realmente nós estamos vivendo tempos desafiadores. Hoje também estarei assim, a gente fica impactado, agradecido a Deus pelas bênçãos recebidas. Também nos entristecemos com Elvis. Também eu recebi a notícia que uma amiga, porque estudou comigo muitos anos, veio a falecer. A turma do embaixador, a gente estava se combinando para se encontrar. Foi o período do ensino hoje, que é fundamental. E recebi a notícia, eu pedi oração pela Márcia, mas a Márcia veio falecer. Então, são momentos que a gente passa na nossa vida, que Deus permite para o nosso crescimento, para a gente entender o valor da vida e a importância que nós temos de dar o momento que ainda estamos aqui com vida, com fôlego de vida e com saúde. Isso é muito importante. Nós estaremos hoje meditando em 2 Crônicas 7:14, é um texto bem conhecido, onde fala da importância da oração e as condições também para que a nossa oração seja respondida. Nós estaremos lendo todos juntos esse texto. E aí eu gostaria que todos, juntamente comigo, estivessem lendo. Eu estarei lendo aqui, que ali eu já não consigo, está muito claro. Então, todos, numa só voz, vamos ler esse texto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Senhor Deus, diante de nós está a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, aquele que nos ensina, aquele que nos capacita, venha, Senhor, sobre as nossas vidas nesse momento para nos ensinar, para compreender aquilo que Tu tens para a Tua igreja. Sabemos, ó Pai, que nossas petições são colocadas diante de Ti e aguardamos o Seu favor, a Sua misericórdia para nos responder, mas também sabemos, ó Pai, a importância que temos como Teu povo de Te buscar, não apenas para receber algo, mas para poder estar diante da Tua presença. Fala aos nossos corações nesta manhã, conforta os nossos corações e nos dá a certeza que Tu estás no controle de tudo. Tudo pertence a Ti. E se tudo, qualquer resposta que seja da oração que fazemos a Ti, que os nossos corações possam estar confortados e agradecidos. Muito obrigado, ó Pai. Fala conosco nesta manhã. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele está contido em 2 Crônicas, onde Salomão vai consagrar o templo que foi planejado por Davi. Davi planejou o templo, mas ele não pôde construir esse templo devido a ser um homem sanguinário, um homem de guerra. Então, Deus falou que seu filho Salomão iria construir esse templo. E chegou o momento desse templo, no reinado de Salomão, ser construído. Foram 7 anos de toda a preparação. Tudo que era necessário para que aquele templo fosse construído, o material, as pedras foram cortadas, os cedros, o ouro, a prata, o bronze, tudo foi separado, tudo certinho, para que o templo fosse construído conforme as medidas que Deus tinha dado a Davi. Tudo pronto, tudo muito bonito. Levou 7 anos para esse templo ficar pronto. E nesse texto já é uma resposta de Deus a Salomão, mas se nós lermos o capítulo anterior de 2 Crônicas 6, Salomão vai estar consagrando o templo a Deus e fazendo uma oração, onde ele pede a Deus para abençoar aquilo que estava sendo feito. Já estava tudo pronto, mas aquele templo precisava ser enchido da presença de Deus. Porque se ele não fosse enchido da presença de Deus, ele seria um monumento qualquer. Não ia ter o valor que deveria ser, porque ali habitaria a presença de Deus. Então Salomão começa
agradecendo, dando graças a Deus por ele ter edificado. Ele fala da saída do povo de Israel do Egito, fala do desejo do coração do seu pai de ter para construir aquele templo. E Deus escolheu ali Jerusalém, no Monte Moriá, para que aquele templo fosse construído. O mesmo monte que Abraão esteve caminhando para sacrificar Isaque. Ali Deus escolheu. E Salomão faz uma oração que começa no versículo 12 do capítulo 6 e vai até o versículo 42. Uma das orações que tem maior número, maior quantidade de palavras, é a oração de Salomão, e a oração de Jesus é a maior quando ele está orando pelos seus discípulos. E essa oração fica em segundo lugar de quantidade de palavras. Então, Salomão faz toda aquela oração, toda a dedicação. No capítulo 7, quando Salomão acaba de fazer a oração, desce fogo do céu e consome todo o holocausto, todo o sacrifício que estava ali, preparado para o Senhor, porque eles estavam oferecendo. E foram 22 mil bois, 120 mil ovelhas, fora as outras ofertas. E tudo ali, o fogo do Senhor consumiu naqueles altares todas as ofertas que Salomão tinha dedicado e o povo. E o povo, vendo isso, se prostraram diante de Deus, colocaram o seu rosto em terra e adoraram a Deus. Nos versos 5, os sacerdotes, segunda turma, como já em Levítico vai dizendo, cada sacerdote tinha um horário de turno. E segundo os turnos, estavam os sacerdotes, os levitas com seus instrumentos, e ali, os instrumentos que foram feitos por Davi. E ali eles estavam louvando e adorando ao Senhor. Passados esses dias de consagração e festa, Deus aparece mais uma vez a Salomão e faz uma promessa. Essa promessa vamos ler em 2 Crônicas 7, de 11 a 14, que diz, 2 Crônicas 7, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperantemente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Li até o 15. Então, a partir dali, naquela manhã, naquele dia, à noite, quando Salomão recebe de Deus a resposta de tudo aquilo que ele tinha feito. E nesta manhã eu quero lembrar, quero estar aqui com os irmãos, meditar em 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui para a nossa meditação de hoje é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Orar não é apenas um ato externo, mas uma postura interna de rendição da vontade humana à vontade de Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus, não é só um ato de se prostrar, mas sim uma condição, uma rendição, entendendo que a minha vontade está diante da vontade de Deus. Quando nós viemos aqui à frente para orar, pedir algo ao Senhor, eu tenho que ter essa consciência que a minha vontade tem que estar segundo a vontade de Deus. Eu estou pronta para entender, eu posso pedir, mas eu tenho que compreender que a vontade de Deus deve ser superior à minha vontade. No texto lido, deixa claro que orar está ligado à humilhação e ao arrependimento.
Em Mateus 6,10, Jesus vai dizer, ao ensinar a oração, ele fala assim: seja feita a tua vontade. A vontade de Deus deve ser feita quando nós viemos ou buscamos a Ele em oração. Nós queremos a nossa vontade, mas a gente tem que entender e aceitar a vontade de Deus para nós. Em Filipenses 4:6, Paulo vai nos orientar para apresentar as nossas necessidades diante de Deus. Então, a oração não é apenas ser um ritual, que eu venho, oro para cumprir a minha devoção, que é importante eu fazer a minha devoção, mas não como um ato religioso, porque eu tenho que fazer, ou como barganha, mas sim um relacionamento com Deus e um relacionamento de submissão. Orar não é apenas um ato externo de se ajoelhar ou falar palavras, mas um processo de humilhação, um processo de esvaziamento do eu rendido à vontade de Deus. A verdadeira oração exige reconhecer nossas limitações e aceitar que a vontade de Deus é superior à nossa vontade. Salomão, ele fez uma oração solene ao dedicar o templo, reconhecendo a soberania de Deus. No entanto, mais à frente, nós vamos ver que a sua devoção foi momentânea, pois ele não perseverou e acabou permitindo que a idolatria entrasse em seu coração. Então, não é apenas nós termos uma vida de oração, mas uma vida de perseverança e se manter firme nos preceitos que nós abraçamos. Firme nos preceitos que Deus tem para cada um de nós. Salomão é conhecido como o homem mais sábio que já existiu aqui na face da terra. Mas a sabedoria dele não foi suficiente para se manter sem a idolatria. Não é suficiente, a sabedoria não é suficiente para nós termos um relacionamento com Deus. Por mais que eu possa ter sabedoria e conhecimento, isso não é suficiente para eu ter uma intimidade com Deus. A sabedoria não garante isso. Por isso que Salomão, que viu a presença de Deus encher todo o templo, não só ele, mas toda a nação ali presente, viu a fumaça adentrar e Deus consumir todas as ofertas, não foi suficiente para manter o povo firme na fé em Deus, no Deus de Israel. Que mais à frente, a história conta como o povo voltou para a idolatria. E isso foi o castigo que foi levado para o exílio babilônico. Então, irmãos, a nossa vida de religião, a nossa vida que nós estamos aqui, às vezes não é o suficiente para nos mantermos em pé. Por isso, há uma necessidade de nós termos um relacionamento constante com o nosso Deus. Não perder a visão do alto, porque o nosso coração é enganoso. Naquele dia onde Salomão fez, ele declarou sua fidelidade a Deus, e ele representava o povo. E como está registrado em 2 Crônicas 7, vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Crônicas 7, de 11 a 13, eu já li, Deus aparece e diz: eu ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus ouviu a oração de Salomão e aceitou a oferta que estava sendo oferecida, e aceitou aquele templo como morada de Deus aqui na terra. Trazendo isso para nós, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque em momento nenhum da história de Davi, mesmo ele seguindo algumas paixões, mesmo ele tendo erros, ele em momento nenhum se prostrou e adorou outro Deus. Ele se manteve fiel. Essa é a diferença de Salomão para Davi, como está registrado em 1 Reis, que nós estaremos lendo, 11, de 1 a 4, que diz: a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabita, anomitas, edonitas, sidônias e etéias.
todas mulheres que Deus falou para não se contaminar com outros povos. Mas Salomão fez aliança com todos os povos pagãos, com todos os povos daquela época, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Deus alertou isso a Salomão. E mesmo assim, Salomão decidiu casar. No verso 2, no finalzinho, a esta se uniu Salomão com amor. No 3, tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o coração. 4, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, Salomão, naquele momento, o auge daquela festa, ele declara sua fidelidade a Deus, e depois ele volta, na sua velhice, a não mais honrar a Deus como ele havia prometido. Deus alerta Salomão: se vocês continuarem me servindo e me adorando, eu vou estar com vocês. Mas se os seus olhos e seus corações e seus desejos forem para outros deuses, eu vou me afastar. Irmãos, os nossos corações, os nossos olhos, os nossos desejos têm que estar centrados em Cristo Jesus. Se nós não tivermos essa postura, nós vamos afastar os nossos corações da presença de Deus, porque o nosso coração é enganoso. Nós temos vontade de saciar a nossa carne, e com isso vamos nos afastar de Deus. Por isso, humilhar é reconhecer a nossa dependência total em Deus, é abandonar o orgulho, admitindo os nossos erros, e só há avivamento quando há quebrantamento. Então, Deus só pode mudar, refazer a minha vida, reaviver a minha vida espiritual, quando eu estiver quebrantada diante de Deus. Quando eu estiver prostrada, humilhada diante de Deus, dizendo: Senhor, estou aqui. Quando eu olho para dentro de mim e vejo aquilo que Deus ainda precisa mudar. Eu tenho que sempre estar examinando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todo dia é dia de nós estarmos examinando os nossos corações. O segundo ponto que eu quero trazer é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face. A oração não pode ser um ritual, como eu já falei, e sim um relacionamento, um clamor sincero, uma busca constante e um diálogo com Deus. Onde a oração é negligenciada, a sensibilidade espiritual enfraquece. Porque se eu não estou próximo de Deus, eu vou ficar insensível à voz do Espírito Santo de Deus. E vou ficar sensível ao que o mundo me oferece. Porque quando nós estamos próximos de Deus, nós estamos longe do pecado. Quanto mais próximo de Deus, nós vamos estar longe do pecado. Por isso há uma necessidade de buscar a face de Deus. Buscar a Deus em oração é saber que o nosso Deus tem 3 respostas para dar ao seu povo: sim, não e espera. Quando Ele diz sim, ficamos felizes, satisfeitos. O nosso coração se enche de alegria. Mas se Ele deu o sim para nós, é porque Ele sabia que o sim era o melhor, era a melhor resposta. Como também quando Deus nos dá o não, Ele sabe que esse não é o melhor para mim, é melhor para nós. Mas também Deus fala assim: espera, ainda não é tempo e nem o momento. Deus precisa ir trabalhando em nós, para que nós possamos ser capazes, para que a gente possa ter condições de receber a resposta que Ele tem para cada um de nós. Nem sempre estamos prontos para receber aquilo que nós estamos pedindo. Por isso, quando nós buscamos a face do Senhor,
Não só para buscar, para termos uma resposta positiva naquilo que nós estamos pedindo, mas para saber, para dizer que independente da resposta, nós estaremos confiando em Deus, porque sabemos que Ele está trabalhando em nós. Buscar a face de Deus é ter paz no coração, independente da resposta recebida. Às vezes a gente não quer ter uma notícia dessa que nós tivemos hoje. Às vezes a gente não quer receber uma notícia de uma enfermidade. Claro, nós queremos, Deus sempre tem o melhor para nós. Mas nós estamos nesse mundo e vamos passar por aflições. Mas essas aflições que vão fazer como eu vou me portar diante de Deus. Eu preciso buscar a face de Deus. E quando eu busco, eu tenho paz no coração, apesar das aflições. Buscar a face de Deus é mais do que pedir bênção. É desejar a presença de Deus acima de tudo. Deus não deseja apenas ser consultado, mas Ele deseja ser desejado. O nosso coração, assim como o corvo anseia pela água, o salmista vai dizer que o nosso coração deve ansiar por Deus. Nós devemos ter desejo de estar na presença de Deus. Buscar a face de Deus é reconhecer que precisamos dEle. O que nos move em direção a Ele? Eu não quero buscar apenas para receber algo, mas eu quero buscar o meu Deus, porque eu quero conhecê-lo mais. Às vezes nós paramos um tempo de oração e falamos assim, eu quero te conhecer mais. Qual foi a última vez que entramos na presença de Deus, no desejo, não apenas colocando as nossas petições, os nossos desejos, mas com o nosso coração desejoso de agradá-lo, com o nosso coração desejoso de conhecê-lo, independente daquilo que nós vamos receber. Sabemos sim que nós temos que colocar as nossas aflições diante dele, a gente sabe disso que é um fato. Mas qual foi a última vez que desejamos realmente estar na presença de Deus? As nossas orações têm sido vazias, repetidas, porque oramos apenas porque precisamos satisfazer os nossos desejos? Qual tem sido a sua motivação de estar aqui na casa do Senhor? Nós devemos estar atentos para não cair no mesmo erro de Salomão. E o terceiro ponto que eu quero trazer para a igreja é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos. Conversão envolve mudança e prática de direção. Arrependimento verdadeiro sempre produz frutos visíveis. Eu não posso dizer que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus se o velho homem ainda fala mais alto do que o novo homem. Eu não posso dizer que estou numa nova vida se a velha ainda está diante de mim 24 horas. Uma conversão precisa, é mudança de hábito, é prática em direção ao que é certo, é arrependimento verdadeiro, produz frutos visíveis. Não basta sentimento de remorso, não basta eu sentir remorso pelo erro que eu cometi, é necessário mudar a direção, é necessário andar no caminho de Cristo Jesus. Às vezes a gente faz algo que entristece a Deus e fala, Senhor, eu não vou mais fazer isso. Fiquei com meu coração com remorso porque fiz. Mas eu só vou tirar esse pecado de dentro de mim quando eu tiver um arrependimento genuíno. Ele não vai ter mais domínio sobre a minha vida. E muitos de nós ainda somos dominados pelo pecado. Pecados que nós temos dificuldade de largar. E às vezes nós não queremos largar. Mas há uma necessidade urgente para a igreja de Cristo de nós estarmos largando o pecado. Precisamos mudar a direção em que nós estamos caminhando. Nós vimos acima as condições para que a nossa oração seja ouvida. Agora Deus responde à oração. Foi dadas as condições e Deus fala assim: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Quando buscamos o Senhor, a transformação de vida é visível. Só iremos contemplar o mover de Deus em nós quando nós não formos mais os mesmos. Quando eu tiver uma decisão de que hoje eu sou de Jesus e quero viver como Jesus viveu aqui. Quando a nova do Evangelho transforma a minha vida, eu ando em novidade de vida. O quarto ponto, aqui, a promessa de Deus para o seu povo. Se o meu povo, se funciona como conjunção subordinativa condicional, né? No português a gente aprende isso, se, não é isso? Essa conjunção estabelece que algo só acontecerá se uma outra coisa não for realizada. Se eu fizer isso, eu não faço aquilo. Né? Às vezes a gente fala assim para as crianças, ó, se você obedecer, eu vou comprar o chocolate. Não é isso? Se você fizer isso, eu te dou isso. E Deus está falando isso para o seu povo. Se vocês se converterem, se vocês se humilhar, se vocês orar, não é isso? Depois que tomamos uma postura, a decisão de se humilhar, de buscar a face e de converter dos nossos maus caminhos, aí Ele vem e responde às nossas orações, prometendo 3 ações poderosas. A primeira ação que Deus promete, então ouvirei dos céus. Deus responde ao nosso clamor, quando esse clamor é sincero. A segunda, perdoarei os seus pecados. O perdão dos nossos pecados nos renova e restaura a comunhão com Deus. E a terceira, sararei a sua terra. Deus traz cura espiritual, moral e social, pois a cura da terra começa com a cura do nosso coração. Hoje na lição, em Atos, a gente estava falando sobre também a corrupção dos poderes, né? Se meu coração é do Senhor, essa nação será do Senhor. Se os governantes forem do Senhor, essa nação vai prosperar. Mas enquanto não voltarem para Deus, a terra não vai ser sarada. Nós ainda vamos ver a corrupção espiritual, moral e social da nossa terra. Concluindo, irmãos, o texto lido inicia: se o meu povo, o povo da aliança, que recebeu uma promessa de Deus através deste povo, Deus seria conhecido entre as nações. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. No passado, o templo representava a presença de Deus, era vista no tabernáculo, na Arca da Aliança e no templo de Jerusalém, onde foi colocada a arca. O primeiro templo, irmãos, foi construído por Salomão e foi destruído por Nabucodonosor quando levou o povo para o exílio babilônico. O segundo templo foi reconstruído no reinado de Zorobabel, após o exílio. E esse foi destruído pelo Império Romano através do general Tito. E Jesus profetizou em Mateus 24, ele disse: vocês estão vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E o terceiro templo, irmãos, foi reconstruído quando o nosso Senhor Jesus passou a habitar em nós através do Espírito Santo. Hoje somos a habitação de Deus. Em João 2,19, no contexto, Jesus está purificando o templo, quando ele vai tirar os cambistas, ele vai dizer: derribai esse templo e em 3 dias o edificarei, se referindo ao seu próprio corpo, a ressurreição. Não estava se referindo ao edifício, mas ele estava se referindo que ele ia morrer e que um novo templo ia ser construído. Somos a habitação de Deus e o que estamos fazendo com o templo do Senhor? Estamos profanando? Muitos hoje estão dizendo que pertencem a Jesus, mas estão com seus corações longe de Deus. Confesso com os lábios, mas as suas obras são más. Muitos estão deixando levar pelas paixões, pelos desejos, pelo dinheiro, pela fama, pela ostentação.
O nosso Jesus, enquanto esteve aqui, viveu de uma forma simples. Em sua ocasião que ele viveu aqui, ele viveu de uma forma simples. E ele disse que importava, ele estar aqui, é fazer na vontade do Pai. Isso que ele procurava fazer, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, o que importava mais era fazer a vontade do Pai. E hoje, estamos fazendo a vontade de Deus? Quando o primeiro templo foi aceito por Deus, sua presença era visível por todo o povo. O templo era fixo, ficava num lugar de destaque, belíssimo, como eu falei. Hoje o templo é móvel. Hoje o templo somos nós. Ao sairmos daqui, estaremos andando pelas ruas. E quando o mundo nos vê, consegue identificar que somos morada de Deus? Faço uma pergunta. Desejamos ser habitação de Deus? Ao aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. Jesus transforma, Jesus muda a vida. Se o mundo não está vendo essa transformação em nós, então nós não estamos sendo a habitação de Deus. Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Quando permitimos essa transformação, passamos a ser reflexo de Jesus aqui na terra. Sabemos que como igreja de Cristo, temos responsabilidade de pregar o Evangelho, de levar o máximo de pessoas para o céu através de Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, como pois invocarão aquele a quem não creem? Como crerão se não há? Como crerão naqueles que não ouviram? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anuncia o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas novas. Romanos 10, 14 e 15. Sim, irmãos, é através do nosso testemunho de uma vida com Deus que muitos virão a conhecer Cristo Senhor. Deus no passado separou o seu povo para representá-lo aqui. Quando o povo de Israel foi escolhido, a função era para que as outras nações vissem Deus através de Israel. Hoje essa função é a igreja de Cristo. A responsabilidade da igreja é levar o máximo de pessoas ao céu. Que o nosso Senhor Jesus nos ajude a cada dia a estar diante dele, com o coração contrito, reconhecendo que precisamos deixar e abandonar os nossos maus caminhos, a fazer o que agrada a Deus. Que as nossas ações comecem hoje em nós, para que haja restauração, renovação, que tanto desejamos ver nas nossas famílias, na nossa igreja e na nossa nação. Que o nosso Deus assim nos abençoe nesta manhã. Amém?